Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nesta manhã. Para nós é um privilégio estarmos no dia do Senhor, reunidos para aprender do Senhor. O dia do Senhor, ele marca já o início da nossa semana, então isso deve impactar a nossa vida. E nesta manhã eu quero, junto com a igreja, meditar em um tema muito importante na nossa fé, que é a sujeição e amor a Deus. Eu acredito e creio que essa igreja ela é bem ensinada, instruída, está saturada com as verdades do Evangelho. Por isso eu quero convidá-los para que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos partir de um versículo, irmãos, do capítulo 14, o versículo 21, para podermos entender o que é essa sujeição e amor a Deus. O Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 14, o versículo 21. Hoje, culto de escola bíblica dominical, a gente vai meditar neste versículo e aprender do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos fazer mais uma oração. Gracioso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, ao considerarmos esta leitura, Senhor, nós nos dirigimos ao Senhor em oração, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, Senhor, diante do Senhor. Graças ao sacrifício de Cristo, Senhor, nós temos a liberdade, Senhor, de nos dirigir ao Senhor em oração, suplicando, Senhor, pedindo em nome dEle, que o Senhor possa abrir nossas mentes, o nosso entendimento, para a verdade, Senhor, escrita aqui neste texto, Senhor. Aquebrando o nosso coração, nos dá um coração receptivo à Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, como igreja, como servo do Senhor. Continue conosco no decorrer da exposição deste texto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso pastor está ali para Eldorado, na reunião do sínodo, e pediu que eu estivesse trazendo o estudo hoje, nesta manhã. É uma responsabilidade muito grande, porque eu estou diante de uma igreja que tem homens de Deus, homens que têm compromisso com a verdade do Evangelho. Então, ao escolher um tema para ser pregado, a gente deve examinar, estudar, e esse tema deve falar primeiro comigo. E nesta manhã, a gente vai ter o privilégio de entender. Eu creio que eu não vou esgotar esse tema na sua totalidade, porque falar da sujeição e amor a Deus é uma vida de pregação. Homens já pregaram muito sobre esse tema, pastores, evangelistas, mas sempre a gente precisa ser exortado quanto a essa verdade do Evangelho. Primeiro, nós precisamos entender o contexto do Evangelho. O propósito do quarto Evangelho, escrito por João, é de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e o crer nele é a condição para que possamos obter a vida eterna. A gente já percebe isso no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho. Este Evangelho, ele tem uma profunda teologia quando se trata da identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. A gente
vai perceber dentro desse evangelho também a soberania de Deus e a obra do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós temos em mão um tratado da obra da salvação de Deus, a salvação do crente e os propósitos eternos do Pai. O conteúdo do capítulo 14 é parte do discurso de Jesus, ainda no cenáculo, quando aquela noite, além de ser uma noite escura, natural, ela também estava sendo uma noite bastante tenebrosa no âmbito espiritual na vida de Jesus. Foi naquela noite que Judas traiu Jesus. Foi naquela noite que Pedro fracassa diante do Senhor, porque Pedro foi aquele que disse que não negaria Jesus por nada, se possível, ir até a morte. Foi naquela noite que Jesus passou pela a sua maior agonia, a agonia do Getsemane, onde o texto sagrado diz que ele suou sangue. Então, a gente vai perceber do capítulo 13 ao 17, esse discurso, um discurso preparatório, onde Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Então, não era uma noite natural como as anteriores, a noite a qual Jesus está consolando os seus discípulos, talvez aos nossos olhos, meio contraditório, porque ele está dizendo que vai partir para o Pai, vai voltar para de onde ele veio. Então, é nesse contexto que está inserido o texto do versículo 21 que lemos, o discurso de Jesus antes de ser entregue para morrer em favor dos pecadores. E ele promete enviar o Espírito Santo para que os seus discípulos não ficassem órfãos. Então, nós vamos entender que entre os versículos 15 ao 24 desse capítulo, nós vamos ver que os temas centrais estão relacionados à obediência como a evidência do amor a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? E o versículo 21, ele aprofunda nessa conexão, nessa relação que há entre o amor a Cristo e a obediência prática e a comunhão com Deus. Então, dessa forma é que Jesus está ensinando os discípulos. Ele está mostrando de que maneira eles vão continuar mantendo comunhão com Ele, mesmo depois da sua partida, mesmo depois que Ele voltar para o Pai. Então, o amor a Deus é evidenciado pela sujeição aos seus mandamentos, aos mandamentos de Cristo. A obediência é o resultado de uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo. Então nós vamos observar que essa é a essência do texto que eu li junto com a igreja. Mostrar que a sujeição, se sujeitar aos preceitos do Senhor, é a evidência que amamos a Cristo. E de forma prática, nós obedecemos todos esses mandamentos. E esse resulta de uma transformação milagrosa do Espírito Santo no coração de pessoas rebeldes ao Senhor, que não amavam, que não tinham nenhuma afeição pelas coisas de Deus.
Então nós vamos observar no primeiro momento essa natureza do amor a Deus. Se os irmãos observaram o início do versículo, Jesus já destaca o que se espera de um verdadeiro cristão. Os irmãos, note comigo que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ter os mandamentos é a condição de evidência que você tem um amor por Cristo. E esta é uma condição importante, significativa. Veja que ele fala ter os mandamentos. O que significa ter esses mandamentos? A ideia aqui é que ter os mandamentos é ter uma dedicação constante. Não é algo de um momento só. É constante. É uma vida que está em conformidade com os preceitos do Senhor. É uma vida que está sendo moldada à semelhança a de Cristo. A gente observa que a fórmula que Jesus usa aqui é uma indicação que não basta ter o conhecimento intelectual. Não basta conhecer intelectualmente os mandamentos. Tem que se apropriar com todo entendimento, com toda dedicação. Ter uma aceitação consciente do que é esses mandamentos. Então, não é suficiente só ouvir estes mandamentos. Não é suficiente você vir aqui domingo, pós-domingo, participar dos estudos na quinta-feira, junto com a comunhão dos irmãos. Mas é receber com alegria. É receber de forma alegre, de forma aceitável, amorosa. Então, não é só ouvir. Ouvir por ouvir, a gente ouve várias coisas. Você ouve boas músicas, ouve bons sermões. Tem ouvido pastores, homens de Deus, se esforçando para trazer essa verdade. Mas a pergunta é: o quanto você tem recebido dos mandamentos do Senhor? E melhor, como está o seu coração quando recebe, quando ouve a exortação, os preceitos do Senhor? É com alegria ou é com ira no coração? É apontando, dizendo: não é necessário falar desta forma. Imagine João Batista nos nossos dias atuais. É onde nós temos uma política do politicamente correto, palavras que não devem ser ditas. E nós percebemos que não é só ouvir os mandamentos. Os mandamentos de Deus, talvez para aqueles que estão nascendo de novo, é algo novo. Mas, biblicamente, não. Já está lá. Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, já está ensinando sobre os mandamentos de Deus. Já fala de amar o próximo, de se dedicar ao Senhor. Amar aqui está o sentido do amor sacrificial de Cristo, olhando para o que Cristo fez. Este é o modelo.
E estes mandamentos é uma referência aos preceitos, tanto morais como espirituais, de Jesus Cristo. Em especial, os que estão relacionados ao amor e à obediência. Como o próprio evangelista escreve no capítulo 13, versículo 34. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, e também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. A gente é conhecido como discípulo de Cristo não pelas características externas, a vestimenta, o tamanho do cabelo, ou a forma, às vezes, de expressão, mas pela evidência do amor pelos mandamentos de Cristo. Faz parte, uma boa ética, mas também uma boa ética, ela pode ser hipocrisia. Tem muitas pessoas que aparentam uma aparência de piedade, mas no fundo nega a autoridade de Cristo. Amém, irmãos? Aqui é um questionamento. Aqui é um questionamento que precisamos nos questionar. Será que Jesus, ele faz essa exortação tão importante só para os primeiros seguidores, os 12 apóstolos ali? Será que é só isso? A resposta é não, irmãos. Não. É para todos aqueles que creram nele por meio da sua palavra. Todos aqueles que confessam, que negam a si mesmo por ouvir as verdades do Evangelho e se entrega a Cristo, deve observar, deve ter afeição, deve buscar mais amar os mandamentos do Senhor. O mundo, irmãos, ele nunca vai se sujeitar aos mandamentos de Deus, nunca. Entenda isso, você precisa entender isso. O que vai acontecer, eles sempre vão escarnecer. Essa dádiva, esse prazer, só é desfrutado por aqueles que nasceram de novo. O mundo, ele está alheio ao conhecimento dos mandamentos e os preceitos do Senhor, porque eles escarnecem, eles negam. Foi assim que fizeram com Jesus. Mateus 27, 29. Gostaria que alguém lesse para mim Mateus 27, 29, para ver como é o sentimento do mundo com relação ao senhorio de Cristo. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Veja, irmãos, aqui é o homem com a maior autoridade sobre a terra, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o qual a palavra vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, para a glória dele, mas é escarnecido pelo mundo, pelos homens. Quantos têm escarnecido de Cristo? Quantos têm olhado com desdenha para o senhorio de Cristo? A gente já sabe disso. E você? Tem olhado para a coroa de Cristo como essa coroa de espinho,
tem colocado, veja que nos tempos de Jesus, era comum ver um rei com um cetro, e eles colocam um caniço, né, um pedaço de bambu, né, para a gente ficar mais familiarizado com a ideia aqui, e se ajoelha não com temor e reverência, mas com desdenha, dizendo: salve, salve o rei dos judeus. Irmãos, Matoei, ele vai dizer: como cristãos, em nome e profissão de fé, nós temos os mandamentos de Cristo, nós os temos soando em nossos ouvidos, escrito diante dos nossos olhos, nós temos conhecimento deles. Que graça, que privilégio. O escritor dos Hebreus, gostaria que alguém também lesse para mim, no capítulo 8, versículo 10, ele vai falar de forma profunda sobre que nós temos esse conhecimento. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe, irmãos, a obra salvífica de Cristo, a nossa redenção, ela mudou a nossa maneira de perceber e lidar com o mundo. Uma nova perspectiva. E além disso, ela também purifica a nossa consciência para que façamos a vontade de Deus, obedecendo elas. Conhecer os mandamentos de Deus, irmãos, não é apenas memorizá-los. Eu acho bonito, irmãos. Sinceramente, eu confesso, acho extraordinário pessoas que recitam textos bíblicos. Eu confesso, eu não dou conta. Já tentei memorizar, alguns a gente memoriza, mas eu conheço pessoas que citam textos inteiros das Escrituras, memorizam, mas se tratando dos mandamentos de Deus, só memorizá-los não é suficiente, memorizar de forma superficial. O que temos aqui, ensinado por Jesus, o princípio aqui, é que nós devemos ser ensinados por Cristo a obedecer esses mandamentos. O Espírito da verdade é esse agente, é Ele que nos ensina. Por isso que não basta ser um conhecimento intelectual, uma memorização superficial. Tem que haver um envolvimento, um conhecimento espiritual. E nós recebemos isso por meio da ação do Espírito Santo. Não há desculpa. Talvez você possa até questionar: não é possível, eu não dou conta. Mas a Escritura nos desmente de forma tremenda. Pedro, ele diz assim na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É doado ao crente, ao salvo, um poder, e esse poder, ele é divino. Por isso que não há uma desculpa quanto a isso, porque não está na minha força e nem na sua.
é o poder divino. O próprio Deus doou o poder para que fôssemos conduzidos a uma vida de piedade. O alvo do cristão, irmãos, do verdadeiro cristão, é viver de modo que reflita, que demonstre os gloriosos e magníficos caráter de Deus. Esse é o alvo do cristão. Não é imitar uma influência da internet, né? Talvez com uma dancinha, com um gesto. Não é ser influenciado por costumes. Você é um cristão. Até está no mundo, mas não pertence ao mundo. Então, o conhecimento da vontade de Jesus está disponível. É revelado nas Escrituras. Você não é só conhecer, é acolher com fé e reverência. O salmista, no Salmo 119, o verso 97, ele fala: quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo o dia. Não é só no horário da devoção, mas é todo o dia. A gente recebeu, irmãos, uma fé, e esta fé, ela faz uma conexão com Deus. Esta fé, ela destruiu toda a inimizade que havia entre Deus e os homens. Então, a pregação, as escrituras, o ensino verdadeiro do Evangelho é o meio que Deus atraiu os santos aí. Então, as escrituras, ela revela de forma soberana esse conhecimento. Observe, o salmista, nesse verso, ele tinha a lei de Deus como o objeto do seu amor. Toda a afeição do salmista estava em torno da lei de Deus. E ele destaca, era algo precioso, mais do que toda a riqueza terrena deste mundo. Então, para os verdadeiros cristãos, irmãos, os preceitos do Senhor nunca é um fardo, nunca é um peso, nunca é algo enfadonho, né? A gente, quando se alimenta de algo constantemente, a gente fala: eu já estou abusado dessa forma de comida, essa forma de tempero. Mas isso não se aplica à lei do Senhor, aos mandamentos de Deus. Eles nunca vão ser enfadonhos em nosso paladar. Um outro aspecto que Jesus fala aqui com relação que se espera do santo, daqueles que foram chamados, é o guardar. Porque ele, além dele falar, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que o ama. Note que esse conceito aqui tem um sentido e significa cuidar bem, seguir com atenção, sem negligenciar tudo aquilo que foi e é ordenado nas Escrituras. É colocar em prática, como Tiago ele diz na sua carta, no capítulo
1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa, irmãos, que a hipocrisia, o não praticar as verdades da palavra do Evangelho, é um engano. Estamos nos enganando a nós mesmos se vivermos nessa parte. Então, ou seja, o verdadeiro ouvir da palavra de Deus tem que nos conduzir a uma ação piedosa. John Taylor, ele diz assim: todo verdadeiro cristão persevera neste caminho de total obediência e serviço diligente, dedicado a Deus até o fim da vida, em meio às adversidades, tribulações que lhe sobrevêm. Todo santo verdadeiro, todo aquele que recebe a vida eterna, deve perseverar assim, na prática da religião e no serviço de Deus, pois essa é uma doutrina ensinada nas Escrituras. Então, a verdadeira sujeição, ela é evidência de um amor genuíno por Deus, pelo Evangelho, por Cristo. Uma obediência ao serviço, a perseverança, mesmo que haja adversidade, mesmo que haja os empecilhos da vida. Essa é uma verdade encontrada no Evangelho. Aqui nós temos, meus irmãos, a condição de sujeição aos mandamentos, guardar os mandamentos. E quando uma pessoa fala que ama a Deus, mas não guarda e nem considera a autoridade dele, nem as suas ordenanças, está em contradição, está falhando, está pecando. Amém? Supostamente até fala, até diz que ama a Deus, só que não se aprofunda no conhecimento. Está vendo uma fé superficial, uma fé rasa, que não rompe e nunca rompeu com o velho Adão. O velho Adão ainda é o que lhe domina. Não está unido a Cristo. A graça não é o que está reinando no seu coração. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 21. Porque Romanos, Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, segundo as Escrituras, irmãos, segundo as Escrituras nos ensina, você deve responder a um novo rei. Não obedecer a sentimentos carnal, da carne. E a fé, ela faz essa conexão. Você é uma nova criatura, tem um novo Senhor. A sua obediência não se limita a ações externas, a aparência, mas está alinhado a todos os aspectos da vida, em todas as situações, em toda a sua vontade. E o único modelo, irmãos, que temos é Cristo. Então, se sujeitar à vontade de Deus sempre vai ser o resultado do novo nascimento, de um coração transformado, que foi regenerado, está sendo moldado à imagem de Jesus. Assim, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de viver. Você está vivendo em amor, em harmonia,
e na justiça. Paulo ele fala isso no capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 12. Então a vida cristã, irmãos, nunca vai se limitar a uma simples religião formal, ritualística. Não. Mas em uma entrega total ao ser de Deus. O interessante é que essa vida ela vai resistir toda forma de cultura do momento. Esse dia eu ouvi o Ezequiel comentando e ele falou assim que ele está numa escola e ele disse a quadrilha de Cristo. Eu digo, não, meu filho, não existe. Não tem como você misturar o sagrado com o mundano. E eu expliquei para ele, se alguém colocar a terra dentro da tua comida, tu ia se sentir bem. E ele disse, como é isso? Porque é isso, irmãos. A nova vida, ela vai resistir a toda forma de cultura do momento. Está sendo moldado por uma nova e um novo pensamento, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que é que a gente pode concluir, irmãos? Que como um cadáver sem vida é a obediência sem o amor. Você deve entender que o sujeitar-se aos mandamentos é essa evidência do verdadeiro amor e a demonstração que você tem um coração regenerado, cheio de amor por Deus, e esse amor foi introduzido pelo Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa é uma verdade absoluta para nós. O segundo aspecto, irmãos, desse texto que nós lemos no versículo 21 é o amor divino. Quando você lê o versículo 21, depois que ele termina de falar que aqueles que têm os mandamentos e os guardam, esse é o que o ama, ele vai dizer: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Talvez, se você ler esse texto de forma superficial, possa até pensar que o amor de Deus só ocorre depois que o ser humano demonstra o amor por Cristo. Ou seja, é a ideia de dizer que o homem deve primeiro ir a Deus em amor, e só assim ele passa a ser amado por Deus. Mas isso seria um conflito com a doutrina do Evangelho. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. E no capítulo 4 da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então,
o que Jesus está dizendo aqui não é isso. Que primeiro a gente tem que ir a Deus em amor para Ele responder este amor. Isso é uma contradição contra as Escrituras. A verdade aqui, irmãos, é o princípio, e sempre vai ser, de que Deus nos ama, mesmo antes da fundação do mundo. Só assim que a gente vai amá-lo, porque Ele introduziu este amor em nós. O que Jesus está afirmando aqui é que esta é uma confirmação de que recebemos o amor divino. A forma de vivermos amando a Deus é essa confirmação. Ou seja, o crente ele passa a experimentar esse amor com mais intensidade. Como diz Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que procuram me acham. Você era inimigo de Deus. Sim, vivi totalmente desobediência aos mandamentos do Senhor. Eu gosto de pensar como um escritor de um certo livro que eu li, que ele fala assim: qual rei deste mundo convida o seu inimigo para sentar à mesa com ele? E foi assim que Deus fez conosco. Tito, no capítulo 13, versículo 3, diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Além de sermos inimigos de Deus, éramos inimigos uns dos outros. Então, a verdade aqui é que você não deve esperar que Deus vá lhe amar depois que você mostrar o amor por Cristo. Você não deve esperar isso. Deus amou os seus filhos na eternidade. Ele já nos amou. Este amor, ele é confirmado através do seu agir no nosso coração. Certamente o amor, a obediência a Cristo é só o fruto da ação divina. Como esse milagre. No nosso século nós temos aí especialistas, cientistas que estudam psicologia, que analisa comportamentos humanos, mas não tem o poder de transformar um miserável pecador. Só o poder e a ação divina pode moldar, transformar, dar vida nova a um pecador. E a evidência de que o amor do Senhor já foi colocado nos seus corações é essa. Jesus diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Jesus falou dessa forma. Ele estava dizendo que este amor, ele é reconhecido e desfrutado, não iniciado a partir da ação humana. Você só desfruta deste amor, ou seja, de mostrar esse amor por Deus, porque Deus já tocou este amor no seu coração. O amor de Deus sempre vai ser anterior e ao mesmo tempo influenciador do nosso amor por Ele. Como pode, né? A obra da graça, a soberania de Deus, trabalhando no nosso coração, ortogando, dando tudo, irmãos, para que
vivamos segundo a sua vontade e a sua glória. Então, nesse caso, irmãos, toda a obediência que temos e afeto não é com a intenção de ganhar o amor de Deus, porque isso é graça, Ele já nos deu de graça, mas é a confirmação do nosso chamado. Sim, você pode se alegrar nisso. Quando você ama as coisas de Deus, demonstra esse amor publicamente, evidencia nas suas práticas, você está confirmando o milagre da salvação em Cristo. O milagre mais extraordinário. É tão extraordinário que a Escritura vai dizer que quando um pecador se converte, é festa, irmãos, no céu. Você não vai encontrar outro texto fazendo uma referência a isso. Então, o ensino de Cristo, meus irmãos, para aqueles que vivem dessa forma, não é que eles estão estabelecendo um critério, uma condição meritória, mas revelando uma relação de intimidade com Deus. Como Mateus Henry diz, Ele os ama e os deixa saber que os ama, sorri para eles e os abraça. Deus ama tanto o Filho a ponto de amar a todos aqueles que o amam. Mateus Henry comentando esse texto, o que ele está dizendo aqui, está afirmando que Deus não apenas ama, mas faz questão de manifestar este amor através da paz interior, ou seja, a comunhão, a segurança espiritual. Você tem segurança da sua salvação em Cristo. Você sente isso, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não tem motivo para você dizer e ter dúvida que você não é filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica por meio da palavra, por meio dos deveres santos, da oração. Ele sorri para eles, os abraça. É isso que Mateus está dizendo. Ele sorri, ele os abraça. Ou seja, está refletindo o favor divino. Essa é uma linguagem figurada, irmão, para expressar como Deus recebe os que o amam. E ama Cristo com a lei de Deus. É como um pai que acolhe os seus filhos. E o amor de Deus pelos seus filhos é tão grande que o amor de Deus pelo seu Filho, por Cristo, é tão grande que se estendeu até nós, até os que estão em Cristo. Isso não é um mero sentimento, como um casal que se apaixona de forma momentânea. É uma aliança. É uma aliança. O ofendido fazendo aliança com o ofensor. É tão difícil para nós que somos tão pequenos, porque a Escritura vai dizer que as nações do mundo todo, irmãos, está falando do mundo todo, é como gota de água que cai de um balde. Então Cristo se manifesta, meus irmãos, aqueles que guardam a doutrina com sinceridade, não como um evento único, mas como um aprofundamento contínuo da comunhão espiritual. Cristo se manifesta, como diz o texto, né? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a maior recompensa. A manifestação de Cristo, um bem inestimável,
um tesouro tão rico, que nenhuma riqueza deste mundo terrena pode pagar. Você deve entender isso, que a manifestação de Cristo não é uma manifestação mística ou relativa, mas é real. É real. Embora seja espiritual, mas Cristo está presente. Ele está se relacionando com o seu povo por meio da fé. E Jesus torna isso real no seu coração. Você pode perceber essa manifestação de Cristo em sua vida, quando você é capacitado a compreender o amor divino que está sendo aumentado e vai além da sua capacidade humana, como Efésios vai dizer, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Vejam isso. Cristo se torna realidade na nossa vida. Isso é uma expressão do amor de Deus por nós. É Ele que alimenta o nosso anseio e desejo pelo seu reino e viver para a sua glória. Como 2 Timóteo vai dizer, quando Paulo, na sua despedida àquele jovem pastor: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios o ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livra também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, nesta manhã nós precisamos compreender que essa doutrina da sujeição e o amor a Deus vai combater toda forma de sincretismo religioso que está presente no nosso dia. Todo. Essa doutrina, ela vai nos conduzir mais de forma sincera a Cristo. Combater toda forma de usar Cristo como um simples provedor de bênçãos terrenas. Essa sujeição, ela vai nos conduzir, irmãos, a nos dedicarmos mais e ensinar aos nossos filhos a amar a Cristo, amar a Jesus, em vez de ser boas pessoas somente. Essa sujeição a Cristo e o amor a Deus, meus irmãos, vai nos conduzir a nos dedicarmos mais em ouvir bons sermões, ler a palavra, buscar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe essa igreja, irmãos, e continue nos abençoando com a sua graça salvadora. Nós vamos fazer a recitação, meus irmãos, no texto de